Desde que eu postei o vídeo sobre o explante de silicone, uma das perguntas que eu mais tenho recebido é: botox e preenchimento também faz mal? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Oi gente, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. E já faz um bom tempo que as pessoas vêm me perguntando sobre procedimentos estéticos, sobre botox, preenchimento, e esse volume aumentou muito depois que eu postei o meu vídeo sobre o explante de silicone. Eu confesso que ao longo do tempo essas perguntas começaram a me deixar um pouco desconfortável e eu não sabia muito bem o motivo do desconforto, mas depois de pensar muito, eu cheguei a algumas conclusões. Eu acho que quando a gente começa a se expor, né, principalmente o nosso rosto aqui em vídeos, nas redes sociais, isso acaba gerando muita curiosidade sobre a nossa vida, sobre o que a gente faz, para quem está assistindo. Então, por esse lado, eu acho até normal que as pessoas façam algumas perguntas. Mas por outro lado, o que acontece? Hoje em dia, esses procedimentos foram tão banalizados que as pessoas acabam achando que características inatas são resultado de procedimentos estéticos. Então, uma das perguntas que eu mais recebi ao longo dos últimos 4 anos era se eu tinha feito preenchimento na boca e quem tinha feito porque o meu preenchimento era muito natural. E, gente, a minha boca nunca teve preenchimento. Eu sempre tive o lábio mais carnudo. Num determinado momento da minha vida, isso não era considerado bonito. Eu fui motivo de chacota muitas vezes por causa disso. Mas hoje em dia e automaticamente as pessoas acham que ele é resultado de um procedimento estético. Uma outra coisa também é que, embora esses procedimentos ainda sejam muito caros, eles nunca foram tão acessíveis quanto são hoje em dia. E isso cria uma falsa expectativa nas pessoas de que elas só precisam ter dinheiro e encontrar o médico certo para que elas se pareçam com uma celebridade ou que elas se sintam muito mais bonitas. E eu, de verdade, não acho que esse seja o caso. Mas antes de entrar na questão dos procedimentos em si, eu queria deixar claro que, embora eu esteja pensando e lendo muito sobre o assunto, eu não estudei em profundidade como eu fiz com o silicone e com a síndrome ásia. Mas o que eu tenho aprendido tem sido suficiente para me fazer questionar muitos desses procedimentos. Também é importante ressaltar que eu não sou médica, eu não sou profissional da saúde, mas essas reflexões que eu quero compartilhar com vocês são reflexões que eu tenho feito para minha vida e talvez elas ajudem vocês a pensar um pouco mais sobre esses procedimentos e a tomar uma decisão mais consciente, seja ela porque você quer fazer ou porque você não quer. Quem me acompanha há mais tempo sabe que tudo que eu passei nos últimos anos, as doenças que eu descobri, foram um grande impulso para que eu mergulhasse ainda mais no meu processo de autoconhecimento. Eu também tenho estudado muito sobre saúde, sobre doenças autoimunes e sobre longevidade. Principalmente, estudar sobre longevidade tem me feito olhar com outros olhos para o envelhecimento e também para a beleza. E é por isso que eu quero contar para vocês um pouco do meu relacionamento com os procedimentos estéticos. Eu sempre tive pavor de envelhecer. Tudo que está relacionado à velhice, como rugas, manchas, flacidez, eu queria encontrar um jeito de eliminar ou de prevenir e retardar o máximo que eu pudesse. E por eu ter um histórico de problemas de pele ao longo da minha vida, tanto com acne, quanto com várias pintas que eu tenho que acompanhar, porque algumas delas às vezes parecem câncer, eu sempre tive um relacionamento muito próximo com dermatologistas. E aí é tão maluco pensar que quando eu tinha 30 anos, e que hoje, vendo as minhas fotos, eu considero que foi o auge da minha beleza, eu já me achava velha, eu já via vários defeitos no meu rosto que poderiam ser melhorados. E aí, aos 32 anos, eu fiz botox pela primeira vez. Eu comecei fazendo na testa, mesmo não tendo uma ruga sequer. Só que na minha cabeça eu tava fazendo o famoso botox preventivo. E aí eu confesso que num primeiro momento eu fiquei bem incomodada com o fato da minha testa não se movimentar, porque eu sou uma pessoa muito expressiva, e aí a sensação que eu fiquei é que o meu rosto ficou congelado. Mas mesmo não gostando do resultado estético daquele procedimento, eu achava que eu estava no caminho certo, estava prevenindo as rugas que eu não queria que aparecessem no meu rosto nunca. E aí, gente, o meu pavor de ficar com ruga era tão grande que quando eu decidi que eu ia viajar pelo mundo como nômade,
Meu primeiro pensamento foi, eu não vou ter acesso a médicos, eu não sei por quanto tempo eu vou fazer isso. A minha sorte, vamos dizer, é que eu realmente fiquei viajando por quase 3 anos. E isso fez com que eu não fizesse aplicações recorrentes, né? A manutenção desse Botox. Só que aí meu auge aconteceu quando eu fui pedida em casamento. E eu sabia que eu ia me casar aos 35 anos. E, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu dei uma pirada de que eu não queria ser uma noiva velha. E eu não sei o que eu tinha na cabeça, que eu achava que 35 anos era velha, eu tava velha. Então eu precisava parecer mais jovem. E eu procurei uma dermatologista famosa pra consertar algumas coisas, né? Melhorar os meus traços, parecer mais jovem pro dia do meu casamento. Essa médica, gente, fez com que eu me sentisse um lixo. E eu acho que esse é um ponto muito importante que vocês devem pensar quando vocês estiverem interessadas em fazer um tipo de procedimento estético. Eu entrei no consultório, imediatamente ela pegou uma caneta vermelha e ela começou a rabiscar o meu rosto, apontando todos os defeitos que eu tinha. Ela falou, o seu rosto é assimétrico, você tem esse lado mais alto do que esse. Eu, que sou super perfeccionista, nunca tinha reparado uma assimetria no meu nariz, que ela começou a apontar. Olha, se você reparar, o seu nariz é torto, ele é para esse lado. E aí o seu queixo, ele é muito menor do que deveria. Ele é desproporcional aos outros terços do seu rosto. Então, seria bom você preencher para ele ficar um pouco maior. Gente, juro, eu fiquei assim, paralisada, sem saber o que fazer. A minha intenção era dar uma melhoradinha numa coisa ou outra e de repente ela falou que para começar eu tinha que fazer no mínimo 10 ml de preenchimento no meu rosto. Ainda bem que na época eu já tava gastando com o casamento e eu falei, não, calma, isso aqui é muito dinheiro, é muita coisa, eu vou fazer 2 ml e aí, sei lá, você distribui aí pelo meu rosto do jeito que você achar que vai ser melhor. A médica, muito contrariada, concordou, disse que o trabalho dela não ia ficar tão bom, porque o ideal era que eu fizesse um volume maior. E, gente, esse mínimo de preenchimento que eu fiz já fez uma diferença grande, na minha opinião, e eu saí de lá me sentindo a malévola. Depois que desinchou, e aí, né, passado algumas semanas, o resultado realmente foi muito sutil. Ninguém percebeu que eu tinha feito nada no rosto, que pra mim foi uma vitória, porque eu já comecei a ficar arrependida daquilo que eu tinha feito. Vamos entender um pouco sobre preenchimentos. Preenchedores estão presentes na história desde o século XIX. Acho que o povo adorava enfiar coisa com seringa na cara das pessoas. Só que só foram nos anos 70 que eles foram aprovados pela FDA aqui nos Estados Unidos. Só que desde que eu comecei a estudar mais sobre o silicone, sobre beleza limpa, eu cheguei à conclusão de que muitas coisas são aprovadas sem que haja um estudo extenso e robusto para determinar quais são os efeitos colaterais de certas substâncias. E aí, com o tempo, muitos avanços tecnológicos, eles vão acontecendo porque esses produtos, eles vão para o mercado, depois de um tempo, eles começam a apresentar alguns efeitos colaterais, e isso faz com que a indústria comece a melhorar e a criar novas tecnologias. Só que a grande verdade, gente, é que quanto mais nova é uma tecnologia, mais isso significa que as primeiras pessoas a aderirem vão ser cobaias. Não tem jeito. Para vocês terem uma ideia, até o ano 2000, os preenchedores eles eram feitos de colágeno bovino, que é uma substância estranha ao nosso organismo. Foi só depois desse período que o ácido hialurônico, que hoje em dia é tão popular, entrou em cena. O maior argumento que comprova, entre aspas, a segurança dos preenchedores é que o ácido hialurônico é uma substância produzida pelo nosso corpo. E aí ela é naturalmente absorvida com o tempo. Só que existem muitos tipos e muitas marcas de preenchedores e muitos deles são semissintéticos. Então, querendo ou não, vão ser substâncias estranhas ao nosso organismo. Eu também não encontrei nenhum estudo conclusivo que associe preenchedores à síndrome ásia ou a doenças autoimunes, como é o caso do silicone. Mas a gente precisa ter em mente que tudo isso é muito novo. Então, não tem muitos estudos em relação aos resultados e possíveis efeitos colaterais, e a indústria geralmente é a responsável pelos maiores estudos, então eles nunca vão
trazer coisas que vão contra aquilo que eles querem vender. E aí, gente, eu, pessoalmente, sempre tive um pouco de pé atrás com essa história de que preenchimento é naturalmente absorvido e dissolvido no nosso organismo depois de um tempo. Por quê? O preenchimento que eu fiz 4 anos atrás, a sensação que eu tenho é que ele ainda tá no meu rosto. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa em relação a esse tópico especificamente. E eu encontrei um canal aqui no YouTube de um médico australiano chamado Gavin Chen, que eu achei extremamente lúcido, informativo e imparcial, falando sobre esse assunto. Ele explica que ao longo da carreira dele como cirurgião plástico, ele começou a notar que pessoas chegavam no consultório dele com um incômodo. Elas tinham feito um preenchimento um tempo atrás, às vezes muito tempo atrás, não tinham gostado do resultado e aí achavam que aquilo ia sair com o tempo e a sensação que elas tinham é que não saía. E aí, antes de fazer qualquer tipo de procedimento, ele pedia uma ressonância magnética do rosto da pessoa. E para surpresa dele, às vezes a pessoa tinha feito um preenchimento 10 anos atrás e ele ainda estava no rosto. Ele não se dissolvia e era absorvido, ele simplesmente começava a mudar de lugar e se distribuir ao longo do rosto inteiro. E é essa migração do preenchimento que faz com que as pessoas tenham a sensação de que acabou o efeito. Ele disse que isso é particularmente comum no preenchimento de lábios, porque é uma parte do rosto que a gente mexe muito, né? A gente fala o dia inteiro. E esse preenchimento, ele começou a notar nas pacientes que ele saía do lábio e ele começava a subir para essa região aqui. É por isso que a gente começa a perceber em pessoas que fazem preenchimento nos lábios há muito tempo que essa parte da boca fica meio que um bico de pato, assim. Não é infundado, é porque o preenchimento ele realmente está se movimentando. Eu assisti quase todos os vídeos do canal dele, vou deixar o link aqui para vocês se vocês também quiserem assistir, mas a conclusão que ele chegou, e hoje em dia ele aplica a prática dele, é que a gente não deveria fazer mais do que 1 ml de preenchimento distribuído no nosso rosto inteiro. Ele também reforça que os preenchedores deveriam ser usados com muita cautela e serem tratados como um procedimento semi-permanente e não da forma com que muitos médicos abordam, que é, a gente coloca e daqui 18 meses a gente repete o procedimento. Mas e o Botox? O Botox, gente, nada mais é do que a marca de uma substância chamada toxina botulínica. Hoje em dia existem várias outras marcas no mercado, algumas que se dizem até mais puras, mas a grande verdade, gente, é que mesmo que numa quantidade mínima, a gente está injetando uma toxina, uma substância tóxica no nosso organismo. E não só isso, é uma substância que paralisa movimentos que são naturais, tanto no nosso rosto quanto no nosso corpo. Nas minhas pesquisas sobre o assunto, eu encontrei um grupo de apoio no Facebook para mulheres que tiveram problemas e consequências até bem graves decorrentes da aplicação de Botox, tanto por motivos estéticos quanto por motivos de saúde. Eu tenho aprendido bastante com esse grupo e acompanhado muitas das coisas que podem dar errado. Por exemplo, a pessoa fica com uma dificuldade de respirar, de engolir, uma fraqueza muscular generalizada, problemas com a fala, com a visão. E ao contrário do que muita gente pensa, não é só no local da aplicação. Se você tiver algum tipo de reação, essa substância ela pode se espalhar pelo seu organismo. Uma outra questão que eu também acho importante a gente ter em mente quando vai fazer o uso do Botox para outros tipos de problema, como é o caso da sudorese, tem gente que trata enxaqueca, a gente precisa começar a buscar a causa dos nossos problemas. Por que você tem enxaqueca? Por que você tem sudorese? A gente está tão acostumado a procurar soluções que tratem os sintomas que a gente deixou de pensar na causa. E aí, na minha opinião, tratar um sintoma de algo que você não sabe qual é a causa com uma substância tóxica não me parece ser a coisa mais adequada. Mas afinal, esses procedimentos são seguros ou não? Entendam uma coisa, viver é tóxico. Né? A gente está constantemente exposto à poluição, a cigarro, ao álcool, a alimentos ultraprocessados, açúcar e até o sol em excesso pode causar doença. Por isso é importante que cada um avalie a sua situação, a sua saúde, para entender o custo-benefício de se fazer um procedimento estético como esse.
Eu, pessoalmente, tenho escolhido diminuir ao máximo a minha exposição a toxinas. Eu tenho 2 doenças autoimunes, o meu organismo já tem uma dificuldade maior de lidar com a inflamação. E nesse momento da minha vida, eu valorizo a minha saúde acima de qualquer outra coisa. Então não faz sentido para mim colocar a minha saúde em risco por causa da minha aparência. Também é importante que a gente não se iluda. Não existe procedimento 100% seguro. Qualquer coisa que a gente faça vai trazer algum tipo de risco. E em vez de se convencer e acreditar que eles são 100% seguros, o mais inteligente a fazer é a gente entender que eles têm riscos e avaliar se a gente está disposta a assumir esses riscos. Uma outra reflexão importante que eu queria que vocês fizessem é que 20, 30 anos atrás, as mulheres começavam a fazer esses procedimentos aos 45, 50 anos e faziam em muito menos quantidade. Hoje em dia, né, com esse MD Codes, com a possibilidade de você literalmente mudar o formato do seu rosto, as meninas estão começando a fazer isso aos 20 e poucos anos, colocando uma quantidade enorme de preenchedor, às vezes 15 ml numa aplicação só. E como isso é muito novo, a gente ainda não sabe os impactos e os efeitos disso no longo prazo. Fora que no momento em que você modifica o formato do seu rosto, rapidamente você se acostuma com aquela nova imagem e você não quer voltar atrás. E com o tempo, a tendência é que você faça ainda mais procedimentos e não menos. E aí, quando você começa a fazer isso aos 25 anos e tem uma expectativa de vida média aí de 80, a gente está falando em mais de 50 anos de procedimentos sendo feitos ao longo de uma vida. E por último, a reflexão mais importante que eu queria deixar aqui com vocês é: de onde vem a necessidade de parecer jovem a todo custo? Será que é saudável a gente valorizar tanto a aparência e a juventude, que são 2 coisas que, não importa o que a gente faça, não vão durar para sempre? Essas são perguntas que eu tenho me feito, porque eu sinto uma dificuldade enorme em aceitar o envelhecimento. Mas cada vez mais eu tenho focado em envelhecer com saúde, em cuidar do meu corpo de dentro para fora. E isso, inevitavelmente, se reflete aqui, onde vocês estão vendo. Uma coisa que eu descobri nesses últimos 6 meses, gente, é que a saúde é o maior embelezador que existe na vida. Eu sou super a favor da gente se cuidar, cuidar da pele, tentar prevenir um pouco desse envelhecimento precoce que a gente acaba se submetendo por causa de estresse, do sol. E aí, em vez de ficar pensando no que eu posso injetar no meu rosto, em qual produto eu vou usar, eu tenho focado muito mais na minha alimentação, nos exercícios físicos, em gerenciar o estresse que eu tenho na minha vida e principalmente em dormir. Aliás, eu preciso urgentemente fazer um vídeo sobre sono, porque ele é o maior rejuvenescedor que existe na vida. E, gente, vamos combinar uma coisa que eu e você? É mandatório e urgente que a gente pare de associar beleza à juventude. Essa mentalidade, ela é mais tóxica do que todos esses procedimentos. O que eu mais quero hoje em dia é ficar velha, viver até os 100 anos e ser um exemplo de uma mulher que envelheceu bem. Não porque eu cheguei nessa idade com o rosto todo esticado, mas porque eu cheguei com saúde, com autonomia sobre os meus movimentos e ativa, tanto física quanto intelectualmente. Ter rugas é um privilégio. Quem chega no final da vida sem elas provavelmente se foi jovem demais. E agora eu quero saber a relação de vocês com o envelhecimento. Vocês também têm medo? Já fizeram procedimentos estéticos? Gostaram? Se arrependeram? Conta pra mim aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!